Amém. Paz e graça. Vamos continuar o que nós falamos de manhã. Vamos reler o texto de 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 21. Vamos reler. Todos abriram aí? Segunda aos Coríntios 12, 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Eis que pela 3ª vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim, eu não fui pesado, porém sendo astuto vos prendi com dolo. Porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Temo, pois, que, indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Senhor, obrigado mais uma vez por estarmos aqui. Obrigado por cada irmão, cada irmã que veio esta noite. Obrigado por aqueles que estão assistindo ou por aqueles que ainda vão assistir. Que o teu poder nos alcance em todos os lugares. Que o teu amor, que o teu Espírito nos encha e que nos ilumine para entendermos a sua boa, agradável e perfeita vontade. E que tudo aquilo que eu falar seja iluminado pelo teu Espírito. E que onde eu errar, o seu Espírito ajude cada coração a corrigir para a glória do Senhor. Que esse estudo nos edifique
e nos faça viver de maneira digna do seu evangelho, em nome de Jesus. Amém. Então hoje pela manhã nós demos uma introdução falando qual era o contexto do que estava acontecendo entre os irmãos da igreja de Corinto, para que Paulo escrevesse o que nós acreditamos ser 4 cartas. E exatamente esse texto aqui que nós lemos, que vem do capítulo 10 ao capítulo 13, seria a terceira carta que Paulo escreveu a eles, que é chamada de carta severa, exatamente pela maneira que vocês leram aí comigo, e alguns textos que nós lemos de manhã, a maneira que Paulo se expressa de maneira dura, firme, severa com aqueles irmãos, pelo que estava acontecendo no meio deles. E o que Paulo estava confrontando os falsos apóstolos, o falso evangelho, e confrontando o triunfalismo, que é a ideia de que o cristão não pode sofrer, o cristão não pode ter enfermidades, o cristão não pode ter lutas, o cristão precisa estar sempre sendo vitorioso em tudo aquilo, em todos os seus empreendimentos. O cristão não pode enfrentar as intempéries da vida. E foi isso que nós vimos aqui pela manhã, e que Paulo, para poder questionar isso, ele precisa se colocar em algumas posições constrangedoras para ele. Uma posição constrangedora que é de se tornar insensato. Ele diz: olha, mesmo sendo sensato, eu sou obrigado a me tornar insensato na maneira que eu vou apresentar a vocês os meus argumentos. E eu preciso fazer isso, eu preciso apresentar esses argumentos a vocês, e vocês me suportem na minha insensatez, para que eu consiga mostrar a vocês que esses tais apóstolos são falsos, e que existe um verdadeiro evangelho que vocês estão ignorando, por estarem buscando um evangelho diferente do que nós temos pregado entre vós. E Paulo mostra que se aqueles apóstolos tinham... Obrigado. E Paulo mostra se aqueles apóstolos eles tinham alguma coisa de se gloriar, ele tinha muito mais motivos para isso. Se eles falavam que tinham tido revelações, Paulo teve revelações muito maiores ainda. Inclusive, aqui nós lemos, aqui novamente, ele diz que ter ido ao terceiro céu e ter contemplado coisas que a fala humana é incapaz de produzir qualquer palavra para expressar. E ele diz que, diante de tudo isso, esse Paulo que precisa se gloriar, na verdade está se humilhando. E aí nós falamos isso para nós entrarmos aqui nas experiências e nas fraquezas de Paulo. E para nós falarmos primeiramente sobre as experiências, depois nós vamos falar das fraquezas, nós precisamos olhar 3 experiências que são principais na vida do apóstolo Paulo. Inclusive, uma delas é o motivo dele estar pregando ali entre os coríntios. Essa primeira experiência está lá em Atos capítulo 9. Vamos abrir lá Atos capítulo 9. Atos 9, a partir do versículo 1. Que é a experiência de conversão de Paulo. Aqui nós temos a experiência inicial, que não é qualquer acontecimento na vida do apóstolo. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora,
Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Aqui, né, na primeira experiência de Paulo com Cristo, e também a sua primeira experiência como cristão, porque ao mesmo tempo que essa experiência acontece, ele também se converte. Nós vamos encontrar um Paulo que buscava prender os cristãos. Prendia os cristãos, os levava para serem julgados e até condenados à morte. E Paulo se coloca aqui diante de uma situação, ou melhor, ele é colocado numa situação a qual ele não tem qualquer capacidade de dependência, de independência. Ele é totalmente dependente do que Cristo está fazendo e do que outras pessoas vão fazer na vida dele. E é interessante porque atrelado a essa situação, a essa revelação, a essa manifestação do poder de Cristo, vem uma promessa de Jesus para o apóstolo Paulo. E ela está aí no versículo 16. Versículo 16 diz assim... Não, versículo 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quando Jesus chama o apóstolo Paulo, quando ele o converte, quando ele o transforma, quando ele o torna cego por 3 dias, quando ele manda que ele entre em Damasco, manda que Ananias vá conversar com Paulo. Ananias, com medo de conversar com Paulo, fala: Eu não posso ir. E Jesus diz: Vá e fale com ele, que ele é um objeto importante. Mas deixe uma coisa clara: eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. É interessante que Jesus poderia ter falado só a primeira parte. Fala que ele vai para as nações, que ele vai entre os gentios, que ele vai ganhar muitas pessoas, quase a parte toda da Macedônia, uma parte da Ásia, o mundo todo conhecido por vocês vai conhecer o nome de Paulo. E essas pessoas que o virem vão ouvir e vão se converter. Jesus poderia ter parado por aí. Jesus poderia ter escondido a parte de que Paulo ia sofrer. E Jesus faz questão de dizer: Eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Atrelado a uma genuína experiência de conversão está a promessa de sofrimento como cristão. Jesus está deixando claro para o apóstolo Paulo que não é possível separar as duas coisas. Jesus não engana o apóstolo Paulo dizendo: Não se preocupe que a sua vida vai ser uma bênção, que você vai decretar as coisas e elas vão acontecer. Jesus deu dons ao apóstolo Paulo. O Espírito Santo se manifestava através da vida dele. Em vários lugares conta que o lenço que era do apóstolo Paulo, alguém pegava aquele lenço e levava para uma pessoa doente e a pessoa era curada. Só de tocar no lenço. Mas Jesus não prometeu isso para Paulo. A promessa foi que através da conversão dele, ele entender o quanto importa sofrer pelo nome de Jesus. Uma genuína experiência de conversão está atrelada
há uma consciência de que a vida cristã traz sofrimento. É impossível separar isso. E por que Paulo faz os irmãos de Corinto se lembrar que antes ele era de uma forma, que ele mudou e que agora ele serve a Cristo, mostrando exatamente o quanto ele sofreu, para mostrar para aqueles irmãos que assim como ele sofreu, cabia a eles também. Se eles tivessem uma vida realmente genuína, convertida a Cristo, eles também iriam sofrer. Não porque eles queriam ou que procurariam o sofrimento, mas porque era consequência. A experiência da conversão de Paulo, ela mostra que é impossível uma teologia triunfalista prevalecer no meio da igreja cristã, prevalecer no meio daqueles que servem a Jesus de fato. Porque a teologia triunfalista, a primeira coisa que ela precisa abandonar de vez é a ideia de que sofrer é permitido ao cristão. A segunda experiência que nós temos é a experiência de um chamado ou uma chamada missionária que Deus fez ao apóstolo Paulo. Atos 16. Atos 16, a partir do versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, quem impediu Paulo? O Espírito Santo. Então, nem sempre, mas é porque o dinheiro impediu, o diabo impediu, não. Lucas faz questão de dizer que quem impediu Paulo de ir para a Ásia foi o Espírito Santo. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. De novo, eles tentaram ir para outro lugar, Jesus não permitiu. E tendo como contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Região da Macedônia, Corinto é uma das cidades da região da Macedônia. A chamada de Paulo, depois de Paulo tentar ir para um lugar, tentar ir para outro, eu fico imaginando eles: nós vamos para cá. E eles começavam a caminhar, acontecia alguma situação, e Deus, através do Espírito Santo, falava: não é por aí, vocês não estão indo para o lugar certo. E eles oravam, falavam: o Senhor está deixando a gente como uma barata tonta, olhando para um lado, olhando para o outro, e não chega a lugar nenhum. E aí eles iam para outro lugar, e não era também. E aí Paulo não precisou fazer nada, e Jesus resolveu dar uma visão para o apóstolo Paulo. Apareceu um jovem e falou: passa a Macedônia. Ou seja, vai para a Macedônia. E quando eles ouviram isso, imediatamente eles foram. Por que é importante a gente lembrar dessa experiência de uma chamada missionária? Paulo teve outras experiências de chamados missionários, mas essa ela é especial exatamente porque ela tem a ver diretamente com os coríntios. E Paulo vai mostrar que esse é o motivo dele ir pregar o evangelho lá. E não foi fácil. Olha no versículo 22 e 23. Quando Paulo e Silas já estão na Macedônia, não é Corinto, é uma outra cidade, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois lhes deram muitos açoites. Os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Paulo também mencionou para os coríntios que ele foi fustigado com varas, que ele foi encarcerado, que ele ficou preso, que ele sofreu na mão dos gentios. O evangelho estava sendo pregado sob sofrimento. Não é possível
dissociar uma vida missionária do sofrimento. Não é possível que um missionário tenha um caminho 100% sem sofrimento. Não é possível que um missionário tenha uma vida de paz nesse mundo. Não é possível, se ele de fato está pregando o Evangelho. Ele vai colocar pessoas contra ele, ele vai colocar situações que vão afligi-lo, ele vai ter circunstâncias nas quais, como Paulo disse, eu tinha temores de dentro e temores de fora. Pessoas vão se levantar por pregar a verdade, pessoas vão se levantar porque tem inveja do ministério, pessoas vão se levantar porque querem destruir o poder de Deus. Uma vida missionária não pode ser dissociada do sofrimento. E Paulo deixa isso bem claro, e nós vemos aqui essa situação acontecendo. Assim que Paulo tem aquela visão, ele pode ter talvez passado na cabeça dele, então agora para frente vai tudo dar certo. Mas se a gente ler aqui o que vai acontecendo, é tão interessante que a última cidade da Macedônia que Paulo vai pregar é aos Coríntios. E Paulo fala uma coisa para eles: quando eu estive entre vós, deixa eu ver se eu encontro aqui, não vou encontrar agora, eu não marquei ele aqui. Quando estive entre vós, foi por causa eu estive entre vós com fraqueza e com medo. Paulo estava sofrendo com o medo que todas as situações que ele veio sofrendo pelo caminho foram acarretando na vida dele um peso tão grande que quando chega na cidade de Corinto ele estava com medo de falar. E mesmo assim ele continua falando. Eu fui para um lugar, não me receberam. Fui para outro, não me receberam. Fui no outro, me apedrejaram, me açoitaram e me prenderam. Chega aqui em Corinto, eu estou com medo de abrir a boca. E foi assim, em temor, que ele esteve entre eles. O missionário, quando ele vai pregar o Evangelho, ele sempre tem esse temor dentro dele. Temor de Deus e temor das situações. Porque é humano. Como nós falamos pela manhã, ser humano é ser fraco. E isso esse conhecimento da nossa fraqueza vem no pacote de ser cristão. A gente precisa reconhecer. E Jesus vai fazer questão de mostrar para nós que a gente é fraco. E ele faz questão de deixar isso bem claro para Paulo na sua conversão, quando ele fala para Ananias. Ele fala para Ananias falar para o apóstolo Paulo. Jesus fala: Paulo, Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí Jesus podia ter falado: Paulo, você vai sofrer pelo meu nome. Não, ele fala: Ananias, vai lá e fala para o apóstolo Paulo: Paulo, você vai ter que confiar na conversa de outro cristão. Vocês vão ter que confiar na minha conversa também aqui hoje. Vão ter que confiar na conversa do apóstolo Paulo, de que atrelado a uma vida cristã, a uma chamada missionária, o sofrimento vem junto. E não tem como a gente tirar isso. Porque se a gente mexe com essa coisa de servir a Jesus, com esse negócio de servir a Jesus, a gente recebe o sofrimento no pacote. Não tem como tirar. E a terceira experiência é exatamente essa que nós lemos aí na carta de 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 1 ao 6, que é a experiência de ir ao terceiro céu. Essa experiência, ela, como as demais, ela está ligada a uma fraqueza. Eu questiono aqui, e eu coloco isso para vocês pensarem. Quando Paulo se converte, ele tem uma experiência. Essa experiência, ela tem uma utilidade. Jesus precisava se manifestar ao apóstolo Paulo para ele conhecer quem era Jesus e se converter.
quando ele tem essa visão do jovem que chama Paulo para ir passar a Macedônia, essa experiência tem uma utilidade. Mas essa terceira experiência, que é de Paulo indo ao terceiro céu, sendo levado ao terceiro céu, não parece ter utilidade nenhuma. Não parece ter nenhuma utilidade. Pelo contrário, parece que ela causa em Paulo um sofrimento a mais, sem trazer essa utilidade. E Paulo fala assim que nem o que ele viu ele pode contar. Eu vi, ouvi e não posso falar para vocês, porque foi me proibido de falar, e também porque eu não saberia como explicar. Conhecimento é inefável. O que eu ouvi lá é inefável. Não pode ser falado com as palavras humanas. E aí, quando a gente olha para isso, essa experiência de Paulo de ter uma visão do terceiro céu, Paulo está usando ela aqui para se gloriar insensatamente daqueles tais apóstolos. Paulo vê numa experiência aparentemente inútil a utilidade para servir o propósito do reino de Deus. Deus não me mostrou isso para eu falar do céu. Deus não me mostrou essa experiência para eu me gabar, para eu me gloriar. Deus me mostrou essa experiência para que eu falasse para vocês que se dependesse de experiência para ser cristão, era muito fácil. Mas não depende das experiências. Eu não posso dar certeza a vocês que vocês vão ter uma experiência como esta, Paulo dizendo aos Coríntios. Eu não posso dar certeza a vocês que vocês vão ir ao terceiro céu. Mas uma coisa que eu tenho certeza que vocês podem esperar de alguém que está em Cristo é o sofrimento. E aí nós passamos então às fraquezas de Paulo. Paulo, quando ele fala aos Coríntios, ele apresenta 3 fraquezas. A primeira é a fraqueza de Cristo. Paulo é fraco porque Cristo foi fraco. Isso é pesado porque Cristo foi fraco. Paulo diz que a crucificação era vitupério. Isso é uma vergonha. O autor da carta aos Hebreus também diz que a crucificação era uma vergonha. E era de fato. Uma pessoa que era crucificada é porque era alguém que realmente não prestava. E Jesus foi posto diante de todos os seres humanos como alguém que não prestava. Jesus foi posto diante de todo mundo como vergonha. E por isso Paulo diz que Jesus foi posto à fraqueza. Olha aí no capítulo 13, versículo 4. Porque de fato foi crucificado em fraqueza. Jesus foi crucificado porque ele precisava se manifestar não como Deus, mas como humano. E ele desceu ao nível mais baixo da fraqueza humana, ao nível de ser envergonhado publicamente diante de toda aquela que era a sua nação, que era Israel, diante de todos aqueles que era o seu povo, e mais, por não ter cometido nenhum crime, porque a crucificação era algo que era legado aos criminosos, aos piores criminosos, que não eram romanos, eram de outras nações, no caso judeus. E Jesus foi crucificado, foi enfraquecido, foi envergonhado. E ele fez isso para mostrar que toda a sua manifestação divina era uma manifestação de enfraquecimento. Deus tornando-se homem, nascendo como criança, como bebê, sendo cuidado, dependente, crescendo numa família, tendo que obedecer. A Bíblia diz que em tudo ele foi obediente, tendo que obedecer, tendo que aprender, tendo que estudar. O Deus que tudo sabia, tudo conhecia, foi obrigado a estudar, a aprender, a crescer, a ter um chamado, a se batizar como
alguém que teria pecado, mesmo ele nunca tendo pecado, a receber o Espírito Santo, o qual ele nunca ficou sem ele. Ele foi posto numa situação de enfraquecimento diante do ser humano, porque ele não queria ser gloriado, ele queria ser menosprezado, para dizer que quem não conhece a ele o menospreza. E Paulo está dizendo: a fraqueza de Cristo é essa, de ser menosprezado. E vocês, coríntios, estão fazendo isso. E essa fraqueza de Cristo, ela é a minha fraqueza. Paulo fala assim: porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele. Eu acho isso interessante. Ele podia falar: nós somos fortes nele, mas ele diz: nós somos fracos nele. A gente foi chamado para a fraqueza de Cristo também. Nós não fomos chamados só para a força de Cristo. Nós somos chamados para a fraqueza dele. Nós somos fracos nele. Ah, mas eu não deveria ser forte em Cristo? Não diz lá que todas as coisas cooperam? Ou tudo posso naquele que me fortalece? Ou o Senhor é a minha força? Aquele que está alegre se fortalece no Senhor? Não está escrito? Está escrito. Mas também está escrito: nós somos fracos nele. A gente não pode ignorar o que está escrito. A gente não pode aceitar que a fraqueza de Paulo era a fraqueza de Paulo, porque a fraqueza dele era a fraqueza de Cristo. E Paulo reconhece isso, e ele está dizendo para os irmãos coríntios: a fraqueza dele é nossa, porque ele faz questão de usar aqui: nós também somos fracos nele. Não sou só eu, o apóstolo Paulo, somos nós. Primeira Coríntios 1:25. 1 Coríntios 1:25. Diz assim: mas porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A fraqueza de Cristo é mais forte do que a nossa fraqueza. Isso quer dizer que mesmo Cristo sendo fraco, nós ainda somos mais fracos do que a fraqueza de Cristo. Se Jesus passou tudo o que ele passou, sendo Cristo, se ele foi enfraquecido, se ele se enfraqueceu, Paulo está dizendo: quanto mais nós temos que nos enfraquecer nele, porque a fraqueza dele ainda é maior do que a nossa fraqueza. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A fraqueza dele não é a nossa. Jesus chegou ao ponto de levar todos os nossos pecados sobre ele. A nossa fraqueza é abandonar todo o pecado. A nossa fraqueza é cumprir a chamada cristã. A nossa fraqueza é nos render ao Evangelho. A nossa fraqueza é servir ao outro. Mas nós somos humanos. Nós não precisamos nos rebaixar, porque nós já estamos na condição de rebaixados quando fomos criados. A fraqueza de Cristo é a fraqueza de Paulo, e a fraqueza de Cristo é a minha e a sua fraqueza, como essa fraqueza também era a fraqueza dos coríntios. E outra fraqueza que Paulo fala é a fraqueza da pregação. 1 Coríntios 2, versículo 1 ao 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria. Exatamente o que os coríntios esperavam, que fosse pregado o evangelho com linguagem de ostentação, com sabedoria, com oratória impecável. É o que eles esperavam. Mas ele diz: porque decidi nada saber entre vós
senão a Jesus Cristo e este crucificado. Quer dizer, o Jesus Cristo fraco. Eu não quis saber entre vós nada senão Jesus Cristo enfraquecido. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Aqui é o texto que eu estava mencionando para vocês aquela hora. Paulo foi pregar a eles com temor, com tremor e em fraqueza. A pregação de Paulo, ela estava alicerçada em Cristo, mas ela também era uma pregação sobre a fraqueza. A fraqueza da pregação, porque ela não consistia em linguagem persuasiva, não persistia ou não vinha de filosofias como os filósofos estavam acostumados a pregar, nem como os sofistas ensinavam, nem como os doutores da lei ensinavam, mas ela estava baseada na fraqueza. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, e para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A pregação é simples. Paulo fala aos Coríntios lá quando nós lemos no capítulo 10. O Evangelho é simples, e é isso que eu trouxe para vocês. Simples e puro. E quer, através do Evangelho, nos tornar noiva purificada, preparada para o noivo. E é isso que eu fiz a vocês. E a terceira fraqueza de Paulo é o espinho na carne. Essa fraqueza, ela está aí atrelada à revelação do terceiro céu. Jesus mostrou a Paulo o terceiro céu, e porque ele mostrou a Paulo o terceiro céu, versículo 7, 2 Coríntios 12, e para que não me ensoberbecesse por ter essas grandes revelações, foi-me posto um espinho na carne. O irmão perguntou hoje pela manhã, e o que é esse espinho na carne? A gente não sabe o que é o espinho na carne, mas alguns dizem que seria alguém perseguindo Paulo, alguns dizem que seria todas as perseguições. Mas Paulo compara ele a um mensageiro de Satanás. Quem pôs ele em Jesus foi Deus. Quem pôs ele em Paulo foi Deus. Mas como ele sentia, era como se fosse um mensageiro de Satanás, que fazia o quê? Me esbofeteava. Foi me posto para me bater, para me esmurrar, para me esbofetear, para me espancar, para me fazer sentir. Era uma perseguição. Porque Paulo tinha um problema de uma doença que não curava. Porque Paulo tinha problema nas vistas. Porque Paulo era gago. Como eu já ouvi alguém dizer que Paulo tinha uma gagueira que atrapalhava ele pregar. Por isso que os coríntios disseram que a linguagem dele era desprezível, porque ele gaguejava. A verdade é que a gente não sabe de nada disso. E a realidade é que a gente também não precisa saber. O que nós precisamos saber é que todas as experiências que Paulo passou até agora, todas essas experiências conduziram Paulo a uma fraqueza inevitável, a se tornar mais fraco, e que todas essas fraquezas o levaram a entender que ele compartilhava da fraqueza de Cristo. E compartilhando da fraqueza de Cristo, a sua própria pregação precisava estar participando dessa fraqueza, para que ela não consistisse em sabedoria humana, mas sim no poder do Espírito Santo. E para que Paulo entendesse que mesmo através de todo o sofrimento que ele passava, Jesus continuava agindo através dele para levar o seu evangelho a outros. Mesmo todo o sofrimento que você passa desde a sua chamada, mesmo todo o sofrimento que você passa
desde a sua conversão, mesmo todo o sofrimento que você passe para transmitir o Evangelho a outras pessoas, mesmo todo o sofrimento que você tenha para falar do Evangelho com as suas dificuldades. Cristo não queria que isso fosse diferente. Se nós começarmos a olhar na Bíblia, nós vamos entender Paulo, Pedro, Tiago, João, Filipe, André, Moisés, Davi, todos, Josué, todos eles eram homens fracos. O problema é que a gente gosta de pegar as leituras que quando eles apareciam com o poder de Deus, e nós achamos que eles eram homens fortes. Quando a gente vê a história de Ana, Ana ora para Deus tirar a sua esterilidade. A gente olha para Ana e fala, Ana conseguiu a vitória. E a gente esquece de todo o sofrimento que ela passou na sua vida e depois. Porque assim que Samuel nasceu, ela teve que pegar o filho e entregar. Assim que ele foi desmamado, ela entregou ele para o templo, para o sacerdote cuidar. A gente gosta de ver a parte que o poder de Deus se manifesta. Mas a gente esquece que isso tudo que essas pessoas viveram era um espinho na carne, um mensageiro de Satanás pronto a esbofeteá-lo. E é por isso que quando a gente pensa nisso, a gente precisa pensar sobre os tipos de fraqueza que nos afeta. Que afeta a mim, afeta você, que afeta aquele que está em Cristo Jesus de fato. Uma fraqueza física, talvez uma deficiência, talvez uma fraqueza mental, uma fraqueza psicológica, que afeta os sentimentos, as emoções. Uma fraqueza que, porque eu tenho ansiedade, porque eu tenho depressão, porque eu tenho transtorno tal ou transtorno tal. Porque são fraquezas. E a gente precisa olhar e perceber que talvez a gente olhe para essa fraqueza e a gente pede, Senhor, tira de mim. Como Paulo orou 3 vezes. Paulo disse, por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, falando em relação ao espinho na carne. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Como o poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza de Paulo. E como Paulo estava dizendo aos Coríntios, vocês só podem ser aperfeiçoados. O poder de Deus só pode ser aperfeiçoado em vocês na fraqueza. O que é o espinho na sua carne? O que você sente que é um mensageiro de Satanás, que está ali te esbofeteando, te machucando? Talvez você já orou e talvez é hora de parar de orar. Fazer como Paulo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Paulo deixa bem claro aí, fraquezas, qualquer tipo de fraqueza. Então, exclui já o fato de a gente tentar descobrir qual é o espinho na carne. Nas injúrias, injúria é aquilo que é dito contra você. Nas necessidades, necessidade de comida, necessidade de bebida, necessidade de roupa, necessidade de casa, necessidade de qualquer coisa que você possa ter. Nas perseguições, nas angústias, angústias são emoções, são sentimentos, por amor de Cristo. Lê só esse pedacinho. Pelo que sinto prazer, por amor de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, por amor de Cristo. A gente não pode excluir isso. Aquilo que eu já falei desde a primeira parte, não é masoquismo, mas é por amor a Cristo. Eu aceito as fraquezas por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando eu sou fraco,
é que Deus aparece. Quando sou fraco, é que Deus intervém. E Paulo, quando a gente lê o capítulo 1 ao capítulo 9 da carta, Paulo parece ter se mostrado que ficou preocupado com essa carta severa. Mas a carta severa que ele escreveu aos Coríntios causou fruto. Ela deu fruto. Porque os irmãos começaram a ver que não dava para viver um evangelho triunfalista, um evangelho que a gente só acredita na bênção, só acredita na vitória, só acredita nos momentos de alegria. Mas o contrário disso é a verdade. O evangelho vem com sofrimento. E esse sofrimento também tem a ver com as lutas espirituais, até mesmo um pecado. Porque eu não consigo largar o tal pecado. E eu luto constantemente contra isso. Porque eu sou perseguido. Porque eu não tenho condições financeiras. Seja qual for a fraqueza que você enfrenta, foi Deus que deu. Paulo diz: foi posto em mim um espinho na carne. Quem pôs? Foi Deus. Paulo parou de achar que quem estava fazendo mal contra ele era o diabo, ainda que parecesse, ainda que ele foi um mensageiro de Satanás, mas quem pôs foi Deus. A sua fraqueza é exatamente o que o Deus quer que você tenha para viver o evangelho, para viver o reino de Deus. E qual é a importância das fraquezas? Primeiro, resguardar do orgulho anticristão. Então, diante disso que nós vimos até agora, uma das importâncias das fraquezas é nos resguardar de nos orgulhar. Paulo diz: foi-me posto para que eu não me ensoberbecesse. Então essas fraquezas que eu e você temos é para nós sabermos o nosso lugar. A gente é humano, fraco, necessitado. Eu dependo do outro e dependo de Deus. Eu dependo de cada um de vocês. Eu dependo do meu semelhante. Eu dependo até às vezes de uma criança que é dependente de mim. Mas eu sou dependente. Foi-me posto esse espinho, essa fraqueza, para eu me resguardar do orgulho anticristão. Uma outra importância da fraqueza é dar toda a glória a Deus. E Paulo diz: por isso eu sinto prazer nas fraquezas, por amor de Cristo. Paulo dá toda a glória a Cristo. Quando acontece algo de bom, quando algo prevalece, quando o bem vence, quando o evangelho é pregado, quando alguém é curado, não sou eu que estou fazendo, é Cristo, é Deus. Então, uma importância das fraquezas é nos levar a dar toda a glória a Deus. Outra importância das fraquezas é conservar a perspectiva cristã. Como é que a gente enxerga o mundo? O triunfalismo nos faz enxergar o mundo de uma perspectiva anticristã, de que Deus tem que me abençoar. Porque se alguém não está bem é porque ele está em pecado, como aconteceu com os amigos de Jó. Se você não está bem é porque você está em pecado. A fraqueza, ela nos leva a conservar uma visão de mundo em que nós olhamos e entendemos quem está agindo no mundo, quem é soberano, quem é Senhor. O mundo é servo de quem? Para quem? Nós entendemos que quem domina todas as coisas é Deus, porque as fraquezas nos fazem ter uma perspectiva cristã. Em alguns momentos, Paulo pode ter pensado: parece que nada mais dá certo, parece que tudo dá errado. Porque é muito bom a gente olhar Paulo. Paulo foi o apóstolo dos gentios, fundou mais igreja do que todo mundo. Mas olhar cada detalhe de sofrimento que Paulo teve. Eu queria ter um ministério igual ao do apóstolo Paulo. A gente está preparado para sofrer o que ele sofreu? Eu não sofri nada ainda.
Outra importância das fraquezas é conservar a humildade. Paulo conseguiu se gloriar. Eu particularmente acho o que Paulo fez aqui algo tremendo. Conseguiu se gloriar e ser humilde ao mesmo tempo. Paulo falou: eu sou melhor do que esses apóstolos aí, eu sou muito mais apóstolo do que eles, eu sou servo de Cristo mais do que eles. E ele fala: e olha que eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu acho que eu não conseguiria defender o meu ministério e me humilhar dessa maneira como Paulo faz. Porque Paulo tem uma perspectiva cristã que foi conservada diante de toda a fraqueza que ele entendeu que foi Deus que deu a ele. Então, uma importância das fraquezas é conservar a humildade. Humildade é reconhecer de onde nós viemos. Nós somos pecadores e Cristo é que nos chama para o seu reino. E Paulo entendia isso perfeitamente. A importância das fraquezas é entender que as bênçãos espirituais são mais importantes que as bênçãos físicas. Quando Paulo diz: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Qualquer um que olhasse para Paulo perceberia a sua condição diante do que nós falamos aqui pela manhã. Alguém destruído, moído, quebrado, quebrantado, arrebentado, um corpo todo destroçado. Alguém olharia para ele de um mendigo, ou um qualquer, não tem nada na vida. E Paulo fala: eu tenho tudo, eu achei tudo que eu precisava. E é por isso que eu falo, por isso que eu prego, por isso que eu saio por esse mundo. Eu não tenho nada a perder. Em outro momento, Paulo fala assim: será que eu não poderia arrumar uma esposa como o Pedro arrumou? Paulo questiona: será que eu não poderia ter arrumado uma esposa como o Pedro? Poderia, mas ele diz: eu não tenho mais essa necessidade. Paulo entendeu que não tinha mais necessidade de nada, porque ele já tinha encontrado tudo. Paulo não tinha necessidade de parecer bonito. Paulo não tinha necessidade de ter um rosto bonito, perfeito. Paulo não tinha necessidade de ter cabelo. Paulo não tinha necessidade de ter um corpo perfeito. Ele não tinha necessidade de ter uma fala cheia de pompa, como os filósofos, como os grandes oradores. Porque Paulo tinha entendido que as bênçãos espirituais são mais importantes que as bênçãos físicas. Em Cristo eu sou forte. Isso é suficiente. Uma outra importância das fraquezas é: nem sempre as orações são respondidas como desejamos. Paulo orou a Jesus 3 vezes, não foi uma, foi 3. E Jesus fala bem assim: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Jesus respondeu só isso. Eu gosto daquela oração de Moisés, eu até preguei um dia sobre isso aqui, quando as orações não são respondidas como a gente espera. Moisés está lá diante e ora a Deus, ora: Senhor, eu quero entrar na terra prometida, Senhor, eu quero entrar na terra prometida, eu lutei com esse povo, eu fiz eles conseguirem, eles vão entrar lá, eu quero entrar com eles. Deus fala assim: não me fale mais nisso. Paulo está na mesma situação. E a mesma situação foi a de Jesus. Jesus, talvez aqui muito semelhante à oração de Jesus. Paulo orou 3 vezes, Jesus orou 3 vezes, pedindo. Talvez Paulo em momentos diferentes, Jesus no mesmo momento. E Jesus não foi atendido como ele esperava. Senhor, Pai, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. E nada aconteceu. Se nem a oração de Jesus foi atendida como ele queria, o que me faz achar que todas as minhas orações vão ser respondidas como eu quero? E Paulo entendeu isso muito bem quando Jesus disse: a minha graça te basta. Graça é o favor imerecido.
Paulo, só o fato de eu ter te salvado já é suficiente. Você não precisa de mais nada, você não precisa nem pedir mais nada. E Paulo entendeu isso. Então as fraquezas, elas nos fazem entender que nem sempre as orações são respondidas como nós desejamos. As fraquezas também têm a importância de dizer que se Cristo estiver conosco, a fraqueza nos fortalece. Se Cristo estiver conosco, a minha fraqueza, a sua fraqueza te fortalece. O espinho que Paulo tinha na carne foi o exemplo que ele usou para falar com os coríntios. A conversão de Paulo foi o que Deus usou para falar com Ananias, para ele ir lá falar com Paulo, abrindo as portas para que Paulo falasse também à igreja. A chamada de Paulo, daquela visão que ele teve, passa aos macedônios, e depois Paulo sofrendo perseguição, sofrendo prisão, apanhando, tem tudo a ver com Paulo ter ido para os coríntios. A minha e a sua fraqueza nos mostra que se nós estivermos com Cristo, a nossa fraqueza nos dá força. Por isso que Paulo diz: sinto prazer nas fraquezas. E Jesus falou para ele, ele diz: de boa vontade, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Qual é a sua fraqueza? Se você está em Cristo, ela te fortalece. Ela é uma força para você. Eu acho interessante algumas coisas, porque muitas coisas na minha vida que Deus tem me usado e eu tenho visto Deus usar as circunstâncias, são nas minhas fraquezas. Eu lembro quando eu descobri que eu era autista, eu pensei, eu não queria ser autista, porque eu ainda tinha esperança de que eu podia mudar muita coisa no meu comportamento, no meu jeito de ser. E eu descobri que tinha como eu viver com o que eu sou, com quem eu sou. E isso tem me aberto portas de várias maneiras. Tem me levado a pregar pessoas que eu nunca imaginei pregar. Tem me levado a conhecer outros lados das fraquezas das pessoas que eu nunca imaginei conhecer, através da minha própria fraqueza. Então, se Cristo estiver conosco, a nossa fraqueza nos fortalece. E ela nos fortalece para quê? Em prol do reino de Deus. A importância das fraquezas também nos mostra que existe graça na satisfação de qualquer necessidade. Existe graça na satisfação de qualquer necessidade. Quando uma pessoa está com muita sede, pensa uma pessoa que está lá no meio do deserto. Talvez na casa dela ela joga água para todo lugar, não quer nem saber. Se ela estiver no meio do deserto, lá naquele monte de areia, 2 dias já sem água, se ela encontrar meio copo com água, ela quer beber até a última gota. Porque existe graça na satisfação de qualquer necessidade. Quando nós entendemos isso, que em nós reside a fraqueza da humanidade, Cristo mostra como aquele que supre toda a nossa necessidade. E aí, não é a necessidade, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, a necessidade de viver uma nova vida. Existe uma história de que eu ouvi ela assim que eu fui para a igreja. Eu ouvi essa história, eu nunca me esqueci. Tinha um senhor, um ferreiro, ele já de idade, vivia a vida do jeito que ele queria. E ele trabalhava muito, ganhava muito dinheiro trabalhando como ferreiro. E um dia ele se converteu.
E quando ele se converteu, a vida dele começou a ter um monte de problema. Ele parou de ter tanto serviço quanto ele tinha, ele parou de ganhar tanto dinheiro quanto ele ganhava. E um amigo dele foi visitá-lo um dia e falou assim: fulano, você percebeu que a sua vida começou a ficar ruim, difícil, problemática, depois que você se tornou cristão? Depois que você se converteu? Você percebeu isso? Você não percebeu que esse Jesus está te fazendo mal, não? E aí ele pegou, falou: venha comigo. Aí ele foi lá, pegou um pedaço de ferro, no meio do monte de ferro velho, pegou um pedaço de ferro, enfiou no meio das brasas e deixou o ferro ficar bem vermelho, colocou o ferro na bigorna e começou a martelar. Pegou de novo o ferro, enfiou no meio da brasa, deixou ele ficar vermelho, colocou na bigorna e voltou a martelar. Depois enfiou ele na água e o ferro até chiava. Voltou de novo, colocou na brasa e fez esse processo. E foi fazendo esse processo até ele fazer uma espada. E ele fez uma espada e disse: o que é isso que eu tenho na mão? Ele disse: uma espada. Mas o que era essa espada? Há um ferro que você pegou ali. Ele falou: a vida cristã é da mesma maneira. Um dia eu estava parecendo que tudo estava bom, porque na verdade eu estava numa pilha de ferro velhos. Mas Jesus me tirou de lá e Ele me botou em situações que eu parecia que não ia aguentar, que era um fogo me consumindo. E Ele me colocava em situações em que parecia que eu esfriava, eu não sentia nada mais. E depois Ele me colocava e começava a me martelar, e eu parecia que não ia suportar, e aí parecia que tudo ia acabar, que eu ia virar alguma coisa boa, e Ele começava tudo de novo. E esse processo só vai acabar um dia, quando eu estiver com Ele na glória, porque enquanto eu estiver aqui, eu estou pronto para sofrer por esse Jesus. Então não é você que vai mudar o que eu sinto por Ele, porque o que eu sinto por Ele é que eu devo viver para Ele, para a glória dEle, independente do que aconteça comigo. Se a gente quer entender a vontade de Deus, a gente tem que suportar o que Ele quer fazer com a gente. Mesmo que isso seja difícil, dolorido, mas a gente está com Ele. E isso só vai acabar, eu garanto para vocês que vai acabar, mas só quando a gente estiver lá. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te damos graças mais uma vez pela sua misericórdia, pelo seu poder, porque nós sabemos que nós somos seres necessitados de ti. Nós somos humanos, frágeis, nós nos deixamos levar por tantas coisas, e é por isso que eu te peço que nos ajude, ó Pai, em meio às nossas lutas, em meio às nossas fraquezas, nos ajude a entender, mesmo quando elas não passarem, o Senhor está conosco, nos moldando, nos transformando e nos conduzindo à sua vontade, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, segundo o propósito que o Senhor, daquele que nos chamou. Pai, usa-nos segundo a sua vontade, usa as nossas fraquezas, nossas debilidades, e nos ajuda, Pai, a perceber que a vida cristã não é uma brincadeira, não é um triunfalismo, não é de bênçãos apenas e de vitórias, mas é uma vida de entrega ao Senhor, para viver a vontade do Senhor e levar essa palavra, levar essa fé ao maior número possível, segundo a sua vontade. Usa cada um aqui para satisfazer aquilo que te agrada. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.